Estamos começando o programa A Arena do Futuro aqui na Novo Tempo. Como é bom poder te receber aqui na nossa casa para aprendermos a palavra de Deus, entendermos ainda mais sobre as profecias, esta palavra que jamais volta vazia. Palavra de esperança, uma palavra de certeza. Por isso, fica comigo, senta aí no seu sofá, ajusta a tela do celular, ajusta a tela do computador, prepara a sua televisão, porque aquilo que vamos estudar hoje é algo muito especial e tem a ver com o seu preparo para a eternidade. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. Vamos, no programa de hoje, continuar entendendo o momento onde o diabo entra em férias. No programa anterior, nós compreendemos quando o milênio vai começar. No programa de hoje, vamos entender o que vai acontecer durante o milênio com o diabo, com os justos, com os ímpios. Quando o milênio vai terminar e o que tudo isso tem a ver comigo e com você? Para saber tudo isso, permanece comigo porque o Arena do Futuro já começou. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e nesse momento eu tenho algo muito especial para você, para sua família, para os seus amigos, que é continuar entendendo e compreendendo ainda mais sobre a Bíblia, a palavra do Senhor. Aqui na Novo Tempo nós temos várias revistas que nós chamamos de Revista Esperança, onde diferentes temas são abordados para te ajudar a ter um encontro mais profundo com a palavra e, obviamente, um encontro mais profundo com o Senhor, que é o autor da palavra. Eu tenho nas minhas mãos uma revista que eu tenho a alegria de ser o autor e que eu preparei pensando exatamente em você. Nesses temas que nós conversamos aqui no programa A Arena do Futuro, que é a revista A Cura do Pecado. Nesta revista, você vai entender exatamente como foi que o pecado entrou no mundo e como é que o pecado vai sair. Porque esse pecado que está aqui, ele não vai continuar, ele tem o seu final. E num dos temas que nós temos aqui na revista, nós vamos falar exatamente sobre o tema de hoje, que tem a ver com o milênio. Aqui na lição número 6, nós vamos falar sobre o povo de Deus, a essência do povo de Deus e tratar um pouquinho sobre a esperança que temos. E na lição número 7, nós vamos falar sobre o retorno de Jesus, a volta de Cristo Jesus, como vimos no programa anterior aqui, Arena do Futuro, é o que dá início ao período dos 1000 anos. Para você entender este tema e outros mais, é só entrar em contato conosco que nós vamos enviar gratuitamente essa revista para você, uma revista colorida, uma revista bonita, e que vai fazer a diferença na sua vida. Bom, já tem feito a diferença na vida de milhares de pessoas e pode também fazer a diferença na sua vida. E o que você precisa fazer para ter acesso a esse material? Eu vou te contar e vou te mostrar. Primeiro, você pode mandar uma mensagem para nós no nosso WhatsApp. O número é 12 982 444449. Tem um monte de 4 aí no meio, vou repetir. 12 982, vamos lá, 4449. Então manda uma mensagem para nós e nós vamos entrar em contato contigo para que você tenha este material. Ou você pode também ir no nosso site. E o site é novotempo.com/escola bíblica. Nesse site você vai chegar nesta página aqui, Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Então você vai ver que nós temos vários estudos bíblicos aqui, várias revistas, vários materiais para você entender, compreender e saber mais sobre a palavra de Deus. Tem estudo de evidências, tem de família, tem de sentimentos, tem princípios, tem a revista Esperança sobre as profecias de Daniel e tem várias páginas aqui. Eu mudei de página e encontrei aqui então a revista A Cura do Pecado. Você clica aqui e você pode escolher se quer em PDF ou se você quer receber pelo correio. Digamos que você queira pelo correio, clica aqui, faz o seu cadastro e vamos enviar esse material gratuitamente para você aí no conforto da sua casa, tá bom?
Pastor, eu já tenho uma revista Esperança, A Cura do Pecado, eu posso pedir outra? Pode, é só entrar em contato conosco aqui no nosso site e você então vai receber esse material para continuar aprendendo mais sobre a palavra do Senhor. Pastor, eu quero mandar a revista que eu tenho aqui para um amigo meu. Pode mandar, depois que você estudou, depois que você aprendeu, compartilhe com outras pessoas para que essa bênção não fique apenas na sua casa, mas alcance também outras casas. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal do YouTube, eu quero te convidar a se inscrever agora. Vai lá no YouTube e digita Arena do Futuro NT, é o nosso canal. @Arena do Futuro NT, você vai chegar aqui nesta página, onde estão todos os nossos programas à sua disposição. O da semana, os programas antigos, temos mais de 1000 vídeos à sua disposição com reflexões da Palavra de Deus, as nossas antigas temporadas, tudo para você desfrutar e entender e compreender ainda mais sobre o amor e a graça do Senhor Jesus. Perfeito? Então, dito tudo isso, estamos prontos para começar o nosso estudo de hoje, porque você sabe que no programa A Arena do Futuro, tudo começa na palavra, por isso, pegue a sua Bíblia aí, porque eu já tenho a minha Bíblia aqui e vamos então entrar neste tema que é uma continuação do tema anterior. Se você não assistiu o nosso último programa, você pode ir lá depois no YouTube e resgatar esse programa para conectar com o tema de hoje, para você acompanhar. Mas eu vou te dar apenas uma recapitulação daquilo que vimos no programa anterior para avançarmos naquilo que Deus tem para nós neste estudo do momento. Vimos no programa anterior que, por ocasião da volta de Jesus, haverá 4 classes de pessoas. 4 grupos diferentes estarão aqui no mundo. E quais são esses 4 grupos? Temos, primeiramente, os justos mortos, aqueles que não estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. Esses justos mortos, eles vão ressuscitar no momento que Jesus aparecer nas nuvens dos céus. O outro grupo são os justos vivos. Esses serão elevados até o céu e transformados junto com os justos que estavam mortos e agora ressuscitaram. O corpo que é um corpo que envelhece e morre, agora será um corpo perfeito, que não mais envelhece e nunca mais morre. Então, o grupo dos justos, os mortos ressuscitam, os vivos são transformados, somam-se aos que ressuscitaram e eles sobem para o céu. Aí temos o outro grupo, que são o dos ímpios, ou aqueles que não aceitaram a mensagem da salvação e da graça de Cristo Jesus. Para os ímpios, temos então os mortos, que continuarão mortos, Jesus volta e eles não vão ver nada, eles nem saberão o que aconteceu. E também temos os ímpios vivos, que serão destruídos pela manifestação da glória do Senhor. Este quadro aqui ajuda você a entender exatamente o que vai acontecer com os seres humanos. Não tem um outro grupo, só tem justos e ímpios. Justos divididos em mortos e vivos, ímpios divididos em mortos e vivos. Com cada um deles há uma consequência e uma história por detrás. Mas a pergunta que fica aqui é, e o diabo? O que é que vai acontecer com ele? Porque ele é o causador do mal? Ele foi que se rebelou contra Deus no céu? Foi ele que deu início a uma manifestação em oposição a Deus? E questionou o caráter de Deus, questionou o amor de Deus? O que é que vai acontecer com o diabo? Ele faz parte de uma classe especial, de um grupo especial, e a Bíblia fala exatamente o que vai acontecer com ele. Venha comigo até Apocalipse capítulo 20. Nós vamos ler alguns versos desse capítulo, porque ali vai ficar bem claro todo o acontecimento que envolve o período dos 1000 anos. Diz o versículo número 2 de Apocalipse 20. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Ou seja, estamos falando daquele anjo que se rebelou lá no céu. E o que vai acontecer com ele? E o prendeu por 1000 anos. Exatamente o período milênio. O diabo ficará preso por 1000 anos. Então, esse milênio que começa com a volta de Jesus, que acontece aquela primeira ressurreição, a transformação, a destruição. O diabo, então, ele ficará preso por 1000 anos. Diz a Bíblia. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele. E por que pôs selo sobre ele? Para que não enganasse as nações,
até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Por que o diabo estará preso nos 1000 anos? Por uma simples razão. A obra do diabo é matar, roubar e destruir. E ele faz isso comigo e com você. Ele faz isso com os seres humanos. Mas para que ele faça isso, tem que ter ser humano vivo. E como nós já vimos, na terra, ele estará preso, não vai poder sair daqui, mas não tem ninguém vivo. Porque os salvos estão todos no céu e os ímpios estão todos mortos. O que está acontecendo aqui é uma prisão circunstancial. O diabo não vai ter o que fazer. Por isso que ele entra em férias. Tudo que ele tem feito até então, naquele momento dos 1000 anos, ele não terá mais nada para fazer. Porque não terá ninguém aqui na terra. Olha a bênção que Deus está dando para mim e para você. Ele está antecipando tudo aquilo que vai acontecer. E com isso, você pode se preparar para este futuro. Você pode entregar a sua vida nas mãos de Deus e dizer: Pai, eu quero estar do teu lado, eu quero pertencer ao grupo dos salvos, eu quero estar no milênio no céu. Se esse é o seu desejo, nós estamos aqui para te apoiar, para orar contigo, para dar o suporte necessário na sua caminhada, para te encaminhar até uma igreja, para te auxiliar na decisão do batismo. Porque tudo isso só faz sentido quando você aceita essa mensagem, quando você abraça aquilo que Deus está te dizendo e passa a viver. Se você, nesse momento, quer dizer isso para Jesus, da sua decisão, eu vou pegar aqui o celular, que é o WhatsApp do Arena do Futuro. Vou até abrir aqui, o nosso WhatsApp, esperando a sua mensagem. O número é 12 98 224 0616. Pastor, eu quero ser batizado. Manda mensagem. Eu quero ser batizada. Manda mensagem. Eu quero uma oração. Manda mensagem. Eu quero tirar uma dúvida especial. Manda uma mensagem. Nós estamos agora esperando você. Nós queremos falar com você. 12 98 224 0616. Você vai falar diretamente com a nossa equipe aqui do programa Arena do Futuro. Então, tome uma decisão, entregue a sua vida nas mãos do Senhor e você não vai se arrepender. Não existe arrependimento para aqueles que colocam a vida nas mãos de Deus. O que eu tenho escutado por aí é gente que fala assim: pastor, como eu queria ter conhecido Jesus antes na minha vida. Eu teria me livrado de várias escolhas equivocadas. Eu teria andado por caminhos muito melhores do que os caminhos que eu andei. Eu sofri, eu bati cabeça, eu tive dores, eu tive problemas, eu tive angústias que eu não precisaria ter passado se eu tivesse tomado uma decisão antes ao lado de Cristo Jesus. Então, agora é a hora da sua decisão. Escreve para nós, o número está aqui na tela, 12 98 224 0616. Continuando aqui a leitura da palavra de Deus, continuando o que estamos estudando, então o diabo, ele ficará preso por um período de 1000 anos. Esses 1000 anos têm a ver com este milênio que vai acontecer no céu. Diz a Bíblia em Gênesis 1:2, que quando o mundo foi criado, a Bíblia diz que a terra estava vazia e sem forma. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, Deus começa a criar e traz cor, movimentos, traz os animais, traz vida para o planeta. Quando eu olho para a Bíblia e vejo a profecia sobre o milênio, eu entendo que a Terra, ela voltará a estar exatamente como ela estava antes da criação. Vazia, sem forma, trevas sobre a face do abismo. Essa descrição é a mesma descrição que nós vamos encontrar para os 1000 anos. Venha comigo até Isaías 24:1, onde isso vai ficar bem claro. Olha o que diz a Bíblia. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. Ou seja, a terra ficará um caos, vai ficar abandonada, largada. Diz também Jeremias 4:23, profecia falando sobre o futuro, o profeta olhando para o milênio, olhei para a terra e era sem forma e vazia, do mesmo jeito que estava antes da criação. Então, a terra não tinha nada, Deus criou.
quando Deus volta e leva os salvos para o céu, para começar o milênio, e os ímpios morrem, Satanás fica preso, mais uma vez a terra estará sem forma, vazia, não vai ter nenhuma luz, será uma grande escuridão. As trevas vão tomar conta. E lembre-se que aquilo que a Bíblia está descrevendo é algo trágico, mas que não precisa ser a sua história, não deve ser a sua história. Você pode escrever o seu futuro de uma outra maneira, e eu espero que você faça isso agora, não amanhã, nem depois, mas nesse momento. Não espere o programa Arena do Futuro terminar para você tomar uma decisão, porque a decisão Deus espera para agora, tá bom? E quando eu falo isso, eu falo com sentido de urgência. Eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco, eu não sei o que vai acontecer com você amanhã, e nem comigo. Então, se eu não sei o que vai acontecer depois, eu só tenho agora, eu só tenho esse momento. E é por isso que a decisão tem que ser tomada exatamente quando você ouve a palavra do Senhor. Durante os 1000 anos, a Bíblia diz que a terra estará desolada. Totalmente desolada, porque os justos estarão lá no céu. Estarão ao lado de Cristo. E a grande pergunta é: o que estarão fazendo os justos lá no céu? Qual será a atividade dos justos lá no céu? Tem gente que acha que o céu vai ser um lugar monótono, porque já viram imagens por aí, né? Eu lembro-me que quando eu era criança, eu via para lá e para cá uma imagem que vamos ficar no céu tocando harpas o tempo inteiro, e essa vai ser a atividade durante toda a eternidade, tocar harpa. Bom, eu acho a harpa a coisa mais linda que tem. Admiro demais quem toca harpa. Mas não é isso que a Bíblia diz. Nós não estaremos tocando harpas na eternidade. Tem outro sentido. Tem algo mais por detrás. Vamos à Bíblia para entender exatamente isso. Apocalipse 24 diz assim: vi também tronos. Trono é onde senta o rei, onde senta a rainha. Trono é onde se governa. Trono é de onde se toma decisões. Então, foram vistos tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Ou seja, os salvos que forem levados para o céu, eles estarão em juízo. Antes da volta de Jesus, acontece o juízo investigativo. E o que é o juízo investigativo? Onde o nome de cada pessoa, de cada ser humano passa para que Jesus dê o veredito, salvo ou perdido. A morte de Cristo é suficiente para salvar todo mundo. Agora, a minha salvação individual depende das minhas escolhas, depende da minha decisão. Então, se eu entrego a minha vida a Cristo, eu sou salvo. Agora, se eu não entrego, o resultado é a perdição, é a condenação. Embora Deus não quer que ninguém seja condenado, que ninguém seja perdido, Ele continua insistindo, apelando, chamando e clamando para que uma decisão seja tomada. Neste juízo aqui, nós não estamos falando de um juízo de decretar salvação ou perdição. Estamos falando de um juízo que é de comprovação. Os salvos no céu, eles vão comprovar o juízo de Deus. E que tipo de comprovação é essa? Lá no céu, nós vamos saber por que pessoas que nós tínhamos certeza que estariam no céu, não estão. E por que pessoas que nós tínhamos certeza que não estariam, lá estão. Nós vamos entender o que aconteceu na vida de cada uma dessas pessoas. E eu já estou antecipando para o senhor e para a senhora aquilo que vamos comprovar na eternidade. Deus foi justo, 100% justo, como é o julgamento divino. Porque Jesus não julga como os seres humanos julgam. Nós julgamos baseado nas informações que temos, julgamos baseados naquilo que sabemos, julgamos baseados nas provas, nas evidências, mas o julgamento de Deus é um julgamento mais profundo, porque Ele pode julgar aquilo que nós não podemos julgar. Ele julga as intenções, Ele julga o coração, Ele julga o que levou a pessoa a fazer aquilo que fez, quais são as razões que estão por detrás. Por isso que ele disse certa vez que o adultério não é apenas o ato, mas é o olhar impuro. Ou seja, Deus pode dizer se a pessoa adulterou sem que o ato tenha acontecido, porque Ele vê a situação do coração.
ele julga dessa forma, ele tem critérios para julgar dessa maneira. E lá no céu, nós que não temos essa visão completa de Deus, vamos comprovar que ele foi justo e fez aquilo que tinha que ser feito. Nesses 1000 anos, então, estaremos com a autoridade para julgar. E como diz o texto bíblico, aqui no final do verso 4, e eu falo nós assim com toda a esperança de que eu e você vamos estar lá, tá? Nós vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. Estaremos com Ele no céu. Continua a Bíblia dizendo em 1 Coríntios 6, 2 e 3, também falando desse juízo, desse julgamento, diz a palavra de Deus, ou vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? Santos são salvos, aqueles que receberão de Deus a eternidade, vão julgar o mundo. Ora, se o mundo será julgado por vocês, os salvos, os que recebem a eternidade de Cristo, que entregam o coração para Jesus, será que vocês são indignos de julgar as coisas mínimas? Não, vocês podem julgar sim, vocês podem discernir naquilo que é espiritual, é isso que o texto está dizendo. Não sabem que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Os anjos que serão julgados são aqueles que aceitaram a mensagem de rebelião do diabo. Aqueles que um dia, lá no céu, entraram em uma guerra, em uma grande luta, onde Satanás e os seus anjos lutaram contra Miguel e os seus anjos. E não foi mais achado o lugar de Satanás no céu, eles foram expulsos do céu. Satanás e a terça parte dos anjos, como diz a palavra de Deus. Esses anjos serão todos julgados pelos santos, por aqueles que estarão com Deus no céu. Eles receberam essa autoridade e poderão então decretar sobre os anjos a perdição e a pena de destruição pela rebelião que eles causaram. Para isso ficar bem claro, venha comigo até a nossa tela. Eu quero te explicar melhor tudo o que vai acontecer durante o milênio. Tudo aquilo que nós já conversamos aqui, mas para que não fique nenhuma dúvida, eu preciso trazer alguns pontos mais aqui para que isso fique bem claro. Veja só, nós estamos falando aqui de um período de 1000 anos. Por isso damos o nome de milênio. Essa palavra milênio não aparece na Bíblia, mas o conceito de 1000 anos, sim, que é exatamente esse período que vai do momento que Jesus Cristo volta. Então, é a segunda volta de Cristo. Ele vem nas nuvens dos céus com poder e com glória. Quando Jesus retorna, dá-se início, então, a esse período de 1000 anos. O que é que marca o começo do milênio? A primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição dos mortos santos, daqueles que foram fiéis a Jesus. Eles ressuscitarão para ver a volta de Jesus. Os justos, eles se unem a esses justos que estavam mortos e agora ressuscitaram, e eles sobem para o céu. Então esse grupo aqui, ó, eles são transformados, há uma transformação, e eles vão para o céu, sobem para o encontro de Jesus nos ares. Os ímpios que estão vivos, eles são destruídos, eles morrem nesse momento, pelo poder, pela manifestação, pelo esplendor da volta de Cristo. Não resta nada para eles, senão a morte. A partir desse momento, então, nós temos os salvos no céu e temos os ímpios mortos na terra. O diabo, ele está preso de férias, porque ele não tem o que fazer. Ele ficará nessa terra, ele não vai sair da terra. Os ímpios estão todos mortos, ele não tem o que fazer. E os justos estarão lá no céu, reinando com Cristo Jesus. E eles vão reinar por 1000 anos, até o final desses 1000 anos. Este quadro, então, deixa bem claro: os santos no céu, os ímpios na terra. Os santos reinando, os ímpios mortos, Satanás preso, sem ter o que fazer. Com este quadro aqui, nós conseguimos entender exatamente o que é que vai acontecer nos momentos finais e últimos da história da humanidade. Mas a Bíblia continua, temos mais o que entender e compreender sobre esta história, porque diz assim, olha, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Depois de 1000 anos, então, os ímpios que estavam mortos
tanto aqueles que já estavam mortos quando Cristo morreu, quanto aqueles que morreram por ocasião da volta de Cristo, eles vão participar da segunda ressurreição. A primeira ressurreição é dos santos, dos que vão para a eternidade. E a segunda ressurreição acontece depois dos 1000 anos daqueles que estão perdidos e vão ressuscitar para quê? Diz a Bíblia, o que vai acontecer, Apocalipse 20, versos 7 e 8. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Ele está dizendo que o número de perdidos são milhares de milhares, são incontáveis. Pessoas que tiveram oportunidade de aceitar a salvação e a graça e não aceitaram. Pessoas que tiveram chances de viver uma vida ao lado de Cristo e não se decidiram. Infelizmente, eles ressuscitarão depois de 1000 anos e serão reunidos para uma batalha. Satanás sairá da prisão, porque agora ele tem quem roubar, quem matar, quem destruir, quem enganar, que são todos os ímpios que estavam mortos e ressuscitaram, e eles serão levantados para uma batalha, diz a Bíblia. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida aqui é a Nova Jerusalém, a morada dos santos, cidade perfeita. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Ou seja, Deus então executará o seu juízo final. Estará feito o que tem que ser feito. Os salvos já estão salvos. E agora então, os ímpios serão todos destruídos. Neste momento, a terra será purificada com fogo, o mal será destruído para sempre. Deus, uma vez, já destruiu a terra com água, lá no dilúvio. Ele limpou a terra do mal. Mas ele não purificou, porque o pecado ainda continuou existindo. Agora, como fogo que desce do céu, Deus purificará essa terra e o mal não vai mais existir. Você aceita essa mensagem de salvação e da graça? Você quer estar ao lado de Cristo Jesus para viver a eternidade? Depende da sua escolha, da sua decisão. Se você quer, nesse momento, dizer, eu aceito, eu quero viver ao lado de Cristo Jesus, manda uma mensagem para nós no nosso WhatsApp, no WhatsApp do Arena do Futuro, 12 98224 0616. Coloca esse número na sua agenda aí do celular. Escreva assim, WhatsApp Arena do Futuro, 12 98224 0616. Manda uma mensagem para nós, porque nós estamos aqui te esperando. Amanhã, você já sabe, é tarde. Agora é a hora. Hoje é o dia. O momento é esse. Quando tudo isso acontecer, o Éden será restaurado. Nós viveremos para sempre ao lado do Senhor. Sem mais dor, sem mais tristeza, teremos a eterna paz. Eu sei que nesse momento, você está dizendo, Pai, me prepara para esse dia. Amém. Deus seja louvado por isso. Eu louvo a Deus pela sua história, pela sua trajetória, e por aquilo que você está começando a construir a partir de agora. Procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais perto da sua casa. Tome a decisão do batismo. Agarre-se ao lado do Senhor, porque Ele vai vir e não vai demorar. Se o seu desejo é entregar-se a Ele mais uma vez, ore comigo. Pai, te agradeço muito pela mensagem que veio da Tua Palavra, porque Teu Espírito passeia entre nós, levanta o nosso rosto e nos dá certeza de que nós não estamos sozinhos. Eu oro por esse teu filho, essa tua filha, que nesse momento toma uma importante decisão de pertencer ao Senhor e preparar-se para a eternidade. Por isso eu oro e agradeço no santo nome de Cristo Jesus. Amém.